quero falar sobre um assunto nesse momento que é muito interessante, mas veja só, não sei quantas pessoas hoje, agora à noite, disse assim: eu vou ali ao templo da PIBAF para adorar a Deus. Acho que ninguém falou isso. Todo mundo, se alguém falou, foi isso. Eu vou ali na igreja PIBAF para adorar a Deus. Existe uma certa diferença entre igreja e templo. Nós vamos falar sobre igreja, os irmãos já estão vendo ali o título. A igreja hoje é diferente da igreja antigamente. O templo hoje é parecido com a mesma ideia de templo do Antigo Testamento. Até um pouco depois de Cristo existia o templo de Jerusalém e era único, só que em outros lugares, em outras cidades, existia como se fosse congregação, que era chamada sinagoga. E a igreja, e a palavra igreja antigamente, no Antigo Testamento, tinha um sentido e agora tem outro sentido. Nós divisamos assim: o templo é o local que foi construído, que foi dedicado, que foi preparado, que foi organizado e até consagrado para a realização de culto. Então, o objetivo principal desse templo aqui. Mas, em se falando de igreja, a igreja somos nós. Só que na nossa cultura, no nosso modo de falar, enfim, nós chamamos aqui de igreja, mas tanto faz. Na verdade, nós sabemos que a igreja verdadeira somos nós. E hoje existem igrejas para todo tipo, para todo gosto, para qualquer tipo de pessoas existem igrejas diferentes. Agora, nem todas são igrejas saudáveis. E é isso que nós vamos falar hoje. Afinal de contas, o que é uma igreja saudável? Por essas caminhadas nossas por aí, nós já visitamos no tempo missionário, lá no Pará, na Bahia e por outros lugares por aí. Tive a oportunidade de conhecer muitas igrejas, muitas denominações diferentes, e posso lhe garantir que existem mesmo igrejas que têm muitas visões diferentes. Só para você ter ideia, todo mundo sabe o que significa a realização da ceia. É só um exemplo. Estávamos lá em Belém, na época, e chegou uma pessoa lá, e a gente começou a conversar e tal. Eu perguntei qual é a igreja dela, e a gente começou conversando um pouco. Depois ela disse assim: pastor, na minha igreja, nós realizamos ceia todo domingo. Eu digo: isso é bom. Ainda bem que essa ceia não é nos moldes dos tempos bíblicos, que a ceia era comida mesmo, era comida e bebida. Mas aí eu perguntei: por que na sua igreja realiza ceia todo domingo? Normalmente, as igrejas realizam o culto de ceia uma vez por mês. Tem igreja que até demora mais, mas toda semana eu achei meio estranho. Eu disse: mas por que é realizado toda semana? Sabe o que ela me disse? Porque, pastor, quando nós participamos da ceia, a ceia nos ajuda a perdoar pecados.
Aí eu respirei para responder, mas eu não podia responder ali, porque era um local interdenominacional e a gente não podia, por questões éticas, não podia responder nada. Mas a primeira coisa que eu diria para ela é que essa atitude está invalidando o sacrifício de Jesus. Porque só Jesus e somente Ele, pelo seu sacrifício, pode perdoar pecado. Então, irmãos, são muitas coisas que a gente vê em muitas igrejas por aí. E nós vamos ver um pouquinho aqui o que é uma igreja saudável. Será que a nossa igreja, a PIBAF, é uma igreja saudável? O que uma igreja precisa para ser uma igreja genuinamente bíblica e saudável? A propósito, vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, nós vamos ler de 37 a 47. Mesmo sentado como os irmãos estão, poderão acessar ou abrir suas Bíblias e podem acompanhar a leitura da palavra de Deus. Atos, capítulo 2, de 37 a 47. Diz assim a palavra de Deus. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Então, se nós formos observar e fazer comparação ou comparações entre a igreja de hoje e a igreja do começo do século, tem muitas coisas que são semelhantes, mas existe também um distanciamento de muitos objetivos e de muitas outras características que faz com que se distancie da igreja primitiva. Em primeiro lugar, porque naquele momento era o início da igreja, era o começo, era aquele momento mais forte na história, uma vez que a igreja estava sendo implantada e tinha que ser alguma coisa
muito forte, muito extraordinária, para que servisse de referência para a mudança daquele contexto, daquele povo. A outra coisa é que, a outra grande diferença é que hoje nós temos a Bíblia na mão, que é um livro inspirado por Deus e que nós cremos como palavra de Deus e, enfim, é a nossa regra de fé e prática. Mas naquele momento ali, a Bíblia, com exceção do Antigo Testamento, a Bíblia ali era os apóstolos. O Evangelho ali eram os apóstolos, porque eram eles que estavam ali tendo recebido de primeira mão o poder do Espírito Santo, e eles eram guiados totalmente pelo Espírito Santo. Eles não falavam aquilo que eles queriam falar. Eles falavam conforme orientação do Espírito Santo. Portanto, não sei se aqui vai funcionar. Sim. Então, como igreja, sejamos espiritualmente vibrantes e saudáveis nesses dias atuais. Nós precisamos ser esta igreja espiritualmente viva. A igreja daquela época, a igreja do tempo dos apóstolos, é um modelo que podemos seguir. Não existe nada do que eles anunciaram que nós também não podemos anunciar. Apenas algumas diferenças, como por exemplo, as curas e maravilhas que eles faziam. Isto era sinal para autenticar a mensagem do Evangelho, e que hoje não há mais necessidade disso. Portanto, nós, se quisermos descobrir como ter uma igreja saudável, devemos aprender com o exemplo da igreja de Atos, da igreja de Jerusalém, pouco tempo após o Pentecostes. Nesse tempo que vivemos hoje, existem muitos debates sobre o que é preciso para que uma igreja seja verdadeiramente saudável. E é nesse ponto aqui que muitas igrejas erram o alvo. Muitas igrejas pegam coisas que são não prioridades, coisas que são periféricas, e quer inserir como prioridade na igreja. E isso pode se tornar algo ruim, algo perigoso. Então, o que é realmente necessário para uma igreja ser verdadeiramente vibrante, robusta, saudável? Esta é uma pergunta que tem muita relevância. Primeiro, a igreja saudável é uma igreja que não permanece estática, ela está em mudança constantemente. Uma igreja saudável, ela melhora constantemente para o seu futuro. Mas se é uma igreja doente, uma igreja morta, ela pode estar adorando o passado. As igrejas vivas, saudáveis, avançam pela fé, mas as igrejas mortas e doentes sempre operam dentro do domínio da visão humana.
Então, nós precisamos entender que as igrejas saudáveis se concentram principalmente em pessoas. Mas as igrejas doentes estão focadas em programas. Precisa organizar o programa, precisa focar no programa, precisa dirigir o programa, precisa fazer o programa, precisa programar e assim por diante. A Bíblia define claramente que para nós, a Bíblia define claramente para nós quais as características compreendem uma igreja saudável. Nós temos algumas características que vamos falar um pouquinho, que são indispensáveis para uma igreja verdadeiramente saudável. E a primeira característica que nós temos é essa aqui. Essa é a primeira característica, o compromisso com a doutrina. A gente leu em Atos, mais especificamente no versículo 42, e começa dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, essa é a primeira coisa na lista das características de uma igreja, e é a primeira característica pela ordem aqui do versículo 42. Então, a doutrina está sempre em primeiro lugar. E muitas vezes é raro ser desconsiderado a extrema importância de aprendermos as doutrinas da igreja. Às vezes, são colocadas coisas que são necessárias, são importantes, mas não são mais importantes em primeiro lugar, ao invés da doutrina. Se os irmãos abrirem lá em 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. O que é que nos diz aqui? 2 Timóteo 4, 3 e 4 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tem algumas coisas em algumas igrejas que parece que são invertidos os termos. Eu estava observando ali como é bom, como é agradável a gente ver esse grupo tão afinado, tão harmonizado aqui na frente cantando. Eu tenho vergonha de chegar aqui na frente, pegar o microfone e cantar. É verdade. Acho que eu não nasci para cantar aqui. Talvez lá eu vou ter uma voz assim, mas aqui não. Mas é muito lindo, é muito bonito a gente ver um grupo tão dedicado, com tanta sintonia, cantando e adorando o nome do nosso Deus. Sabe por que isso é importante?
Porque nesse momento de louvor, há um envolvimento de toda a congregação, né, Israel? Toda a congregação participa, né, se envolve e até se emociona. Mas eu não vejo aqui, eu estou falando sério, eu não vejo aqui pessoas extravasando nas emoções que a música traz, porque ela traz emoções. Porque as emoções podem ser um perigo quando ela é extravasada e ultrapassa a razão. Os irmãos sabem que existem por aí, e eu já tive em igrejas assim, que parece que o período de louvor é o mais importante da igreja. Parece que o período de louvor é o auge do culto. E muitas vezes as pessoas não estão tendo consciência do que é o mais importante, que é aprender a palavra de Deus. Conta-se que uma jovem, acho que eu já até contei essa ilustração aqui, que eu acho que foi uma experiência de alguém. Uma jovem havia passado concluído o seu curso de ensino médio, e o pai, muito orgulhoso, aí deu para ela um livro. Comprou um livro, deu para ela e tal, ela colocou na sua cabeceira da cama, e às vezes ela pegava aquele livro ali, olhava um pouco, lia uma introdução ali, alguma coisa, e depois não tinha muito interesse, nada chamava a atenção dela naquele livro. Mas aí ela fez o vestibular, acho que não foi o vestibular, não, foi o Enem, né? Hoje teve Enem. Ela fez o Enem e passou, né? Aí quando ela passou, foi muita alegria, e o pai dela, muito satisfeito, disse: vou lhe dar um presente maior. E aí comprou uma passagem em um cruzeiro, para ela fazer um cruzeiro. Ela amou muito aquele presente, e ela foi muito satisfeita para aproveitar bem aquele tempo ali. E naquele cruzeiro, ela acabou conhecendo alguém muito importante, que estava a bordo ali, que era da liderança daquele grande navio ali, e ela começou aquela paquera lá e tal, e ela aproveitou bastante esse tempo, especialmente com esse jovem, com esse rapaz. E quando ela voltou para casa, muito feliz, e aí ela contou para o pai que foi uma viagem maravilhosa, foi extraordinária, que ela conheceu alguém e tal. E aí, tinha que se preparar para começar a estudar a faculdade, e ela, à noite, depois que chegou em casa, foi deitar, né, cansada fisicamente, e ela virava para lá e virava para cá, e tentava dormir, e não esquecia aquele rapaz. De repente ela virou para aquele livro ali, ela tentando se distrair para o sono chegar, ela abriu o livro, e de repente ela se deparou com o autor daquele livro, que ela olha o nome do autor, era justamente o dono daquele navio, e que ela havia assumido o compromisso de namoro com ele. Agora imagine se ela teve interesse em conhecer o livro que era uma biografia dele. Júnior passou quase a noite toda ali comendo aquele livro, para conhecer melhor aquele rapaz que ela havia se apaixonado por ele. A palavra de Deus é mais ou menos assim. Quando nós conhecemos o nosso Deus, nós queremos conhecer mais a fundo sobre Ele.
queremos conhecer a sua vontade, nós queremos conhecer as suas doutrinas, os seus ensinamentos. Portanto, é muito necessário, quando nós cremos e precisamos conhecer a sua vontade. Olha só, é extremamente trágico que o mundo não se preocupe com a doutrina. No entanto, é ainda mais trágico que a maior parte da igreja não se preocupa também com a doutrina. É muito comum nós conhecermos crentes que passa 5 anos convertido, 6 anos, 10 anos, e a gente pede para olhar uma referência da Bíblia. Às vezes, ele vai lá no sumário, no índice, procurar o nome do livro e a página, e ele procura pela página. Eu louvo a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Na sexta-feira, antes de ontem, eu li o último capítulo de Apocalipse, concluindo mais uma vez a leitura da Bíblia. Eu tenho o hábito de todos os dias ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Hoje eu li Gênesis capítulo 2. E a cada vez, irmãos, eu já li, não sei se 6, 8 vezes, porque também eu já tenho um bom tempo de estrada, de convertido. Tem o quê? Uns mais de 40 anos. E cada vez que eu leio a Bíblia, cada capítulo, cada parte que eu leio, eu estou sempre aprendendo alguma coisa. Porque a palavra de Deus nos ensina cada dia, cada versículo. E eu quero deixar um conselho aqui. Se você não tem essa prática de ler a Bíblia todos os dias, faça isso. Isso é tão bom, isso é tão edificante. Assim você vai conhecer melhor o Deus que você serve, conhecer melhor a vontade dEle em sua vida. A Bíblia é muito clara, deixa eu mostrar aqui. A Bíblia é muito clara em relação à importância da palavra de Deus. Se você olhar em Romanos, capítulo 10, versículo 17, talvez isso tenha acontecido com você, que lá declara: logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Agora, como é que uma pessoa vai ouvir se não há quem fale? É preciso que alguém fale. E se você já é um crente, você não tem só que ouvir. Você precisa praticar, você precisa conhecer a palavra melhor e que ela seja um instrumento nas suas mãos. Você não deve apenas tê-la nas suas mãos, é preciso tê-la também na sua mente e no seu coração. Às vezes, a igreja pode ser enganada ao pensar que outras coisas
são mais importantes que a palavra de Deus. A ênfase, às vezes, muda incorretamente as necessidades físicas sobre a palavra de Deus. Portanto, irmãos, nós não... Cadê? Parece que aqui não está passando. Nós devemos ter cuidado para não negligenciar a palavra de Deus em favor de outras coisas como prioridades maiores. Já houve alguma igreja que eu fui que parece que a parte do louvor era o auge daquele culto. Era tudo aparelhado especificamente para ser o momento sublime naquele instante. Mas na hora da mensagem, e nessa mesma igreja, pessoas famintas da palavra de Deus, errando por não conhecer a palavra de Deus. Se a gente voltar para o versículo de Atos, capítulo 2, versículo 42, a doutrina é colocada no topo da lista daquele versículo. É a primeira coisa que está lá no versículo 42. Mas nós vamos ver também a segunda característica para uma igreja genuinamente saudável. E essa característica é o compromisso com a comunhão. Compromisso com a comunhão. Solta aí próximo, isso. Aí, olha só, Atos 42, 2 diz: e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Também em Atos capítulo 2 ainda, versículos 44 a 46, diz aqui, começa dizendo: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Então a palavra comunhão é uma palavra derivada de comum, da palavra comum. E isso era o que acontecia com aqueles crentes ali em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. A igreja estava fazendo alguma coisa de forma voluntária. Por que que eles tinham tudo em comum? Dentro do contexto, irmãos, que acontecia ali, no texto a seguir aqui, a gente já leu que eles vendiam suas propriedades voluntariamente e repartiam com aqueles que não tinham necessidade. Hoje, o que é feito na igreja? Alguém de ação social avisa na igreja: se você tiver alimento, você puder trazer, traga 1 quilo de alimento para a gente distribuir com pessoas que não têm necessidade. Se todos pensassem isso, nós teríamos aqui algumas arrobas de alimento que seria distribuído com pessoas que teriam necessidade. Não só na nossa igreja, mas nós temos ali o Projeto Esperança. E o que acontecia naquele momento ali para que eles voluntariamente
fizessem aquilo, esse momento de comunhão. Naquele tempo ali, entre o ministério de Jesus, que foi uma revolução, não só em Jerusalém, mas em toda a região, houve também a morte de Jesus, que foi algo extraordinário. Depois teve a descida do Espírito Santo, que também foi algo extraordinário. Então foi um momento de poucos anos, menos de 4 anos, todos esses acontecimentos. E também era um grande acontecimento, que era a festa da Páscoa em Jerusalém. E muitas pessoas que moravam em outros países, judeus principalmente, vinham também outras pessoas, prosélitos, pessoas convertidas ao judaísmo, e aquelas pessoas enchiam Jerusalém. E foi nesse momento aí que aconteceram todas essas coisas, e que aquela quantidade grande de pessoas se converteram, e muitos que vinham de longe, vinham de fora, não traziam muitos recursos para muitos dias. Mas aí, por causa daqueles acontecimentos, muitos se converteram e tal, eles não voltaram logo, eles permaneceram em Jerusalém. E os recursos acabaram, o cartão de crédito esgotou, não podia fazer mais Pix, nada disso. Não tinham de tomar empréstimo. Então eles ficaram ali à mercê, e eles começaram a sentir essa necessidade. Não tinha comida, não tinha nada, não tinham onde morar, enfim, estava ali mesmo pela graça. E a igreja, os que moravam em Jerusalém e redondeza, muitos tinham poder aquisitivo bom. E então o que eles fizeram? Viram necessidade das pessoas, especialmente os forasteiros, talvez alguns pobres também de Jerusalém, e eles resolveram fazer isso voluntariamente. Então, eles... cadê aqui? Eles começaram a fazer o que era necessário fazer. Não era um mandamento dos apóstolos, não era uma ordem, uma doutrina dos apóstolos, mas eles sentiram esta necessidade. E isso fazia parte daquela igreja nova que surgiu, estava surgindo, mas já era uma igreja saudável. Então, eles não olhavam apenas para as suas próprias vidas e suas necessidades. Eles se importavam profundamente uns com os outros. Tanto sob as difíceis circunstâncias daquele momento ali, daquele momento histórico. Portanto, meus amados, a vida cristã, pode passar, a vida cristã não é apenas um conjunto de doutrina ou de doutrinas, mas a palavra viva, a palavra feita carne, como foi em Cristo, mas agora também em nós. Era naquele instante ali um momento muito forte na implantação e desenvolvimento do Evangelho. Muitas vezes, as coisas simples que podemos praticar em nossos dias, que aparentemente são coisas carnais, são coisas mundanas,
mas que demonstram o amor de Deus e o poder da palavra de Deus viva em nós. Porque não somos só espiritual, nós somos matéria também ainda. Portanto, se faz necessário fazermos essa demonstração de amor uns com os outros através dos nossos gestos, das nossas atitudes. Mas eu quero falar um pouquinho agora da terceira característica de uma igreja vibrante e saudável. É o compromisso com a adoração. Voltando lá em Atos 42, o versículo 42 do capítulo 2, a gente vê aqui: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É interessante que a comunhão dos santos, que é mais comumente referida como comunhão, é seguida com a comunhão com Deus. Que a comunhão com Deus também se redunda em adoração. Foi João, em sua primeira epístola, que ligou a adoração vertical, a comunhão vertical, o entrosamento com Deus, horizontalmente e verticalmente. Aí em 1 João, capítulo 1, versículos de 3 a 7, os primeiros versículos vai nos dizer: assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não se pode ter comunhão com Deus e adoração se não temos comunhão com os nossos semelhantes. A palavra de Deus deve ser completa em nossas vidas. Não se pode ter comunhão com os nossos irmãos, com os crentes, se não tem comunhão com Deus. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 11, nos mostra alguma coisa muito interessante, que pouco tempo depois dos dias de Pentecostes, da implantação da igreja, pouco tempo depois, algumas décadas só, Paulo escrevendo aos Coríntios, que já havia desvio de comportamento da igreja. Olha só, lá no versículo 18 de 1 Coríntios 11, diz assim: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Pouco tempo depois da implantação do Evangelho, com todo vapor, com toda a força, com todo o poder do Espírito Santo, e a igreja começa a se espalhar, e aí já começa a acontecer falhas no comportamento da igreja. Então, irmãos, é um tempo que a cada dia a igreja precisa se renovar,
precisa buscar espiritualidade, precisa buscar o Senhor, precisa buscar direção. Nesses versículos de 1 Coríntios, a gente percebe Paulo criticando severamente os coríntios por suas reuniões impróprias de comunhão. Eles haviam perdido o sentido de adoração na comunhão e na igreja. Hoje de manhã eu estava pregando em outra igreja e também realizando o culto de ceia. E por ser de manhã, por ser quase meio-dia, a ceia é sempre à noite, né, Israel? Ceia é à noite. Mas como era uma comemoração, e a gente sabe que era simbólica, porque é só um pedacinho de pão e um cálicezinho, e nem é de vinho, é de suco de uva, para não dar oportunidades. Era muito simbólico. Eu já estava ficando com fome, mas aquilo ali não matou fome, nada. Mas na época dos coríntios, não era assim. Na época dos coríntios, era comida mesmo, de verdade. Era comida e bebida, e era vinho. E muitas pessoas tomavam mesmo vinho, além de um cálice ali, 2, e daí a pouco já estava assim, meio alterado. E isso provavelmente, não fala de forma bem específica, mas provavelmente acontecia ali em Corinto, que era uma igreja de poder aquisitivo alto, e eles levavam muita comida, especialmente os mais ricos que tinham primazia. Naquele tempo, os lugares, na ceia, nos convidados e tudo, era sempre assim, as pessoas mais importantes sentavam mais próximos, e as pessoas de menor expressão sentavam mais para trás. E o que acontecia? Aquelas pessoas mais ricas, naturalmente, elas sentavam mais na frente, mais próximo ali da mesa, e na hora elas vinham, avançavam, e comiam, e enchiam a barriga, e aqueles que chegavam depois. Sabe você chegar no aniversário que tem muita gente e pouco bolo? Aí os que comem primeiro, pegam as fatias melhores. Mas os que chegam por último, às vezes só tem os farelos ali. Era algo parecido com aquele contexto ali em Corinto. Pareciam que eram os comelões e os beberrões que estavam ali. E a comunhão é tão importante que é também uma forma de anunciar o reino de Deus. Pode soltar mais um pedaço aí. As pessoas não salvas estão com fome de saber que existe um Deus real, adorado por verdadeiros discípulos apaixonados. Se você olhar direitinho, o final do nosso texto ali, que nos diz que eles participavam de tudo, de toda aquela comunhão, nas orações, e eles eram atraídos pelos não salvos. Era o testemunho deles que fazia com que as pessoas fossem atraídas. A sua humildade, singeleza de coração, as orações, a alegria
o participar todos, sem que ninguém ficasse de fora. Era isso que acontecia. Mas, para termos uma igreja saudável, é necessário também que tenha um compromisso com o evangelismo e com a oração. Olha só, Atos 42, Atos de 2 de 46 e 47, diz aqui: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E acrescentava cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então, essa quarta característica, irmãos, que faz muita diferença para uma igreja saudável, era comunicar a alegria da salvação. O evangelismo surgiu da devoção deles. Você sabia que Jesus não ensinou ninguém a evangelizar? Jesus não ensinou como você preparar um sermão, não ensinou como você conhecer hermenêutica, homilética e mais outras ferramentas que é usada para a evangelização. Ele não ensinou nada disso. O que Jesus ensinou foi orar. Jesus ensinou orar. Só a partir de Atos, que começa dizendo: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, e aonde mais? Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa última característica, pode passar aqui. Essa característica realmente tem duas direções de comunicação. Isso. Louvando a Deus e a oração. Mais um pouquinho aqui. Este último item reflete a paixão da igreja em falar com Deus e com o mundo. Irmãos, sem dúvida, essa última característica da igreja, sem dúvida, está também conectada com o que acontece de forma horizontal e vertical. E aqui nós temos uma igreja que ora, é uma igreja evangelizadora. Uma igreja evangelizadora é uma igreja que ora. Então, as duas coisas estão associadas uma com a outra. Mas deixa eu dizer aqui, são das coisas principais que faz uma igreja saudável. Tem duas que são importantíssimas: a adoração a Deus e a evangelização. Porque a missão da igreja é evangelizar. Nós sabemos que quando chegarmos lá, se esse louvor aqui é tão bonito, lá vai ser perfeito.
E até a minha voz vai ser modificada também para chegar lá, adorar junto com esse grupo aí. Vai ter uma melhora na minha voz. Mas existe uma coisa que lá nós não poderemos fazer mais. É a evangelização. O nosso testemunho para que atraia outras pessoas. Então, se lá eu posso orar, eu posso adorar, eu posso cantar, e eu não posso evangelizar, então eu tenho a oportunidade, o privilégio de fazer isso enquanto eu estou aqui na terra. Irmãos, considere você um privilegiado por Deus dar essa oportunidade para você, porque Deus negou isso até aos anjos. Os anjos não podem evangelizar. Esta é uma tarefa minha e sua. Então, se isso é a única coisa que não poderemos fazer lá, nós precisamos priorizar aqui na terra. Então, uma igreja saudável evangeliza porque está em contato com Deus e com as pessoas. Olha lá, se a igreja primitiva pode ser saudável sem dinheiro, porque eles não tinham dinheiro, sem edifícios, eles usavam a parte externa do templo, eles não tinham editora gospel, não tinham especialistas em crescimento de igreja, eles não tinham a Sociedade Bíblica do Brasil, a produtora de Bíblia, eles não tinham curso de teologia, eles não tinham nada disso. Mas eles cresciam porque estava sob direção do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito atua em nossa igreja à medida que nós permitimos que Ele atue. Então, nós podemos ser uma igreja autêntica e saudável. Eu já estou chegando ao final. Eu queria só colocar ali, pode colocar esse último aqui. A igreja primitiva era saudável porque estava cheia de amor por Deus e sua palavra, e amor um pelo outro. A igreja de hoje também pode ser saudável se estivermos dispostos a permitir que o Espírito Santo de Deus faça um trabalho semelhante em nós e sejamos dedicados à doutrina, à comunhão, à adoração e o evangelismo. É claro que existem mais outras características de uma igreja vibrante e saudável. Mas se tivermos essas 4 características aqui, nós estaremos perseguindo a altura de sermos uma igreja saudável. Que possamos compreender melhor o privilégio que nós temos e até a responsabilidade que nós temos diante de Deus quando Ele nos dá a ordem de testemunhar e ser uma bênção na vida de outras pessoas. Que assim o Senhor nos abençoe e possa completar isso em nossos corações. Amém?